O relacionamento entre Somália e América está com um problema, se você entende. E sim, estou falando. Não é só sobre a denúncia de Nick Shelley, que provou as enormes quantidades de fraude que estamos descobrindo agora. Isso não está acontecendo só em Minnesota. Está acontecendo em muitos estados. Esses somalis chegaram, basicamente se infiltraram e começaram a roubar fundos em quantidades absurdas. Também estou falando sobre Ilhan Omar, aquela mulher ou a falta dela. Eu nem sei se ela merece estar na mesma categoria que eu em qualquer coisa no universo. Mas aquela coisa humana, ela e o marido dela estão sob muita pressão porque aparentemente eles também desviaram milhões e milhões de dinheiro. Eles valem muito mais dinheiro do que valiam há alguns anos, e os sites deles estão sendo apagados. Mas tudo isso meio que nos traz de volta a pergunta: qual é a relação entre a Somália e os Estados Unidos? Vou te explicar porque pergunto, se você entrar no X ou onde essas conversas ocorrem. Pessoas normais e inteligentes dizem: isso é insano, o que está acontecendo, a fraude é óbvia. Mas ainda existem aquelas pessoas lacradoras e ridículas. Quase falei um palavrão, mas segurei. Estou melhorando, pessoal. Tem muita gente lacradora dizendo coisas como: devemos muito à Somália. Isso é só uma tentativa dos conservadores de criar mais racismo no país. Não importa que estamos falando de bilhões de dólares dos contribuintes, bilhões retirados. Vi todos os comentários, principalmente sobre o FBI, que também divulgou comunicado chamando isso de grande exposição. NCK, Shelley Mass, também atuamos nisso há muito tempo, desmantelando vários grupos. São muitos deles. A direita diz que rejeita fraudes e não gosta de quem chegou recentemente às nossas sociedades. E você tem a esquerda, obviamente apoiada pelos somalis, que está dizendo coisas do tipo: é puro racismo, é mais uma oportunidade para os brancos odiarem os somalis e os negros. Os somalis protestam dizendo que isso é racismo. O que estão fazendo? Fraude existe sim, não é zombaria com a América. O conteúdo online virou um campo minado. O que posso dizer tem sido absolutamente divertido. E além de tudo isso, você tem a Organização das Nações Unidas decidindo que talvez a Somália devesse estar liderando. Basicamente, no geral, a Somália parece ser um dos nossos principais tópicos de conversa. E eu acho que é mais importante do que nunca que a gente realmente entenda o contexto desse relacionamento. E veja, será que esses esquerdistas progressistas realmente têm algum fundamento em suas alegações? Surpresa, surpresa. A resposta vai ser um grande não. Enfim, vamos assistir a esse vídeo. Mas antes, não esqueça de curtir, comentar e, mais importante ainda, clicar no botão de se inscrever. Estamos crescendo rápido, já somos 80 mil seguidores e logo chegaremos a 100 mil, podem anotar. Quero começar a contar os dias para ver até onde chegamos. Preciso da sua ajuda. Compartilhe esta página com alguém que ainda não segue. Assim, chegaremos lá rápido e teremos um impacto maior. Se você se responsabilizar por ajudar o Pushback a crescer, você já sabe como funciona. E se quiser fazer outras coisas, pode seguir a gente no X. É lá que as conversas estão esquentando? Porque não é exatamente onde a Meira Educada aparece. Pode ser mais apimentado e a Meira geralmente está lá. Você também pode conferir nosso Spotify. Se você realmente odeia os propales e amantes do islamismo radical, eles estão todos lá tentando destruir nosso programa com comentários maldosos e notas baixas. Então, se você quiser, dá uma olhada lá e talvez nos dê uma avaliação melhor. Tudo depende de você. Mas, gente, vamos assistir o que Mike Knowles tem a dizer sobre a relação da Somália com a América. Vamos lá. A deputada democrata Pramila Jayapal afirmou recentemente que imigrantes da Somália construíram este país, os Estados Unidos da América. Imigrantes de todo o mundo, como Somália e Índia, construíram este país. É uma afirmação estranha, já que Cristóvão Colombo descobriu as Américas em 1492, Jamestown foi colonizada pela Companhia da Virgínia em 1607 e a Nova Inglaterra pelos peregrinos do Mayflower em 1620. Fundada como Nação Unida após a Guerra Revolucionária, 1775 a 1783, e governada pela Constituição ratificada em 1788, tudo isso ocorreu entre 132 e 428 anos antes da chegada do primeiro somali, documentado na década de 1920. Você gosta de pessoas que amam e conhecem história? Eu sempre poderia ouvir alguém apaixonado falando sobre isso.
finalmente chegaram aqui nos anos 20, não foi por milhões, nem por milhares, nem mesmo por centenas, foi por dúzias, punhados de marinheiros, tão minúsculo que mal aparecem nos registros históricos. Nos anos 1950, com a Somália rumo à independência após domínio britânico, francês e italiano, alguns estudantes somalis cursaram universidades nos Estados Unidos da América. Novamente, estamos falando de um número extremamente pequeno de somalis visitando e estudando nos Estados Unidos. Mesmo após a Lei Hart-Celler de 1965 ter transformado radicalmente o sistema de imigração dos Estados Unidos, inaugurando a política de imigração em massa que persiste até hoje, quase nenhum somali veio para os Estados Unidos. Em 1969, a República da Somália entrou em colapso após apenas 9 anos de existência, dando lugar à República Democrática da Somália, de orientação marxista-leninista. Mesmo assim, apenas um número minúsculo de somalis conseguiu chegar aos Estados Unidos. Em 1990, um ano antes do colapso da República Democrática da Somália, menos de 2.100 somalis viviam nos Estados Unidos. Isso é loucura, ok? Isso é loucura, porque a fraude somali é tão enorme e a conversa sobre a Somália é tão insana. Quero comentar quando Israel anunciou disposição para reconhecer a Somalilândia como país. Não sei se abordará esse ponto do conflito, pois ocorreu em 1991. A Somalilândia tentou se separar da Somália por divergências e busca reconhecimento como país. Agora, países árabes reagem ao reconhecimento de Israel. Aula de história para outro momento. Mas todo esse dano, todo o dano aos Estados Unidos, essa quantidade enorme de fraude, dezenas de bilhões de dólares, muito mais do que os Estados Unidos da América enviam para Israel. Um tema sobre o qual os americanos não param de falar. Essa grande quantidade de fraude só começou nos anos 1990, já que antes havia apenas 2.100 somalis. Acho isso impressionante. Em 1991, a Guerra Civil e o colapso do Estado forçaram centenas de milhares de somalis a fugir. Os Estados Unidos implementaram uma nova política para acolher refugiados políticos. Em 1980, mais de 2 séculos após a fundação dos Estados Unidos da América e 360 anos após o Mayflower chegar a Plymouth. Para quem está contando, então, até 2011, quase 100.000 somalis haviam sido acolhidos nos Estados Unidos como refugiados. O que exatamente eles criaram na América? Não assinaram a Declaração de Independência, não formaram nossas forças armadas, nem fundaram universidades. Não fizeram as descobertas, nem criaram as invenções que transformaram a América em superpotência global e criaram o século americano. Eles não estavam aqui quando tudo ocorreu, mas isso não quer dizer que não tenham construído nada. Quando os somalis chegaram nas décadas de 1990 e 2000, isso vai ser desagradável. Seja lá o que ele for dizer, vai ser desagradável. Eu tenho esse pressentimento. Eles construíram mesquitas, centros islâmicos e escolas corânicas. Abriram lojas halal e mercearias, que enviavam remessas de dinheiro de volta para a Somália. Além desses negócios legais ou semi-legais, o contribuinte americano também tem sido grande fonte de remessas para a Somália. Porque a instituição mais impressionante que os somalis construíram nos Estados Unidos é o tipo de grupo comunitário, que realizou um dos maiores casos de fraude em benefícios sociais da história americana. Graças às reportagens de Ryan Thorpe e Christopher Ruffle no City Journal, agora sabemos que criminosos somalis roubaram bilhões de dólares dos contribuintes durante apenas uma única administração estadual em Minnesota. Grande parte desse dinheiro foi enviada diretamente de volta para a Somália, com pelo menos uma parte chegando às mãos do grupo terrorista islâmico Al-Shabaab. De acordo com um relatório de 2024, as remessas do exterior, especialmente dos Estados Unidos, hoje representam entre 30% e 50% da economia da Somália. Em outras palavras, os somalis não construíram a América, eles nunca realmente contribuíram com nada para a América. Mas eles conseguiram pegar, roubar e transferir riqueza suficiente da América, tanto que, na medida em que a Somália existe hoje como nação, foi a América que construiu a Somália. Bem, a primeira coisa que me chama a atenção é que todo mundo está falando sobre a Somália, agora por causa desse lance todo do Nick Shirley. Mas aqui, ele está dando crédito ao Chris Ruffle. Ok, porque esse vídeo saiu há 2 semanas, esse vídeo saiu antes de toda essa saga do Nick Shirley explodir. Então acho importante perceber isso. Às vezes, é um momento viral e uma pessoa recebe todo o crédito pelas coisas que está fazendo. E eu vou dar muito crédito ao Nick Shirley.
A denúncia dele foi incrível, mas ele conseguiu investigar porque já havia outros relatos anteriores, de pessoas como Chris Ruffle, que todos deveriam reconhecer como um jornalista maravilhoso e importante. Acho que a próxima pergunta da investigação, que todos deveriam fazer e que já está sendo investigada, é: eles roubaram bilhões. Para onde foi esse dinheiro? Parece que grande parte desse dinheiro financiou o terrorismo. Agora, o que há de errado com o dinheiro americano, o dinheiro do contribuinte, sendo usado de uma forma que, na verdade, não deveria ser? Só, eu não sei, apoiar pessoas para uma vida mais confortável, na verdade, vai diretamente para o financiamento do terrorismo. Nós vimos isso com a Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional. Lembra da Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional, aquele grande esquema que estava enviando toneladas e toneladas de dinheiro para Gaza? Escolas como a UNRWA, entre outras. Muito desse dinheiro financiou o Hamas, uma entidade terrorista. Já vimos muitas vezes golpistas usarem dinheiro americano não só para benefício próprio, mas também para financiar atividades anti-americanas. Ideologias. E é aí que eu fico frustrada e irritada com esse tipo de coisa. No fim das contas, trabalhamos muito para defender nossas ideologias e pelo dinheiro dos impostos. E aí, você não só tem pessoas vindo e usando isso de forma cínica, o que já não é algo legal, mas, além disso, elas realmente usam isso para nos prejudicar. E, de novo, eu digo nos. Eu vou dizer isso 1000 vezes. Eu não sou americana, mas minha filha é, assim como meu marido. Eu sou muito conectada ao país. E, de novo, não se trata de a América ser apenas a América, é sobre nós, como sociedade, sermos representados como um todo. Indivíduos dos Estados Unidos da América que realmente pagam impostos e trabalham muito, muito duro para apoiar as sociedades nas quais acreditamos, principalmente as sociedades ocidentais, para lutar pelos nossos valores. Estamos sendo enganados e iludidos, não apenas perdendo como indivíduos. Definitivamente, não estamos recebendo bilhões de dólares em financiamento. Definitivamente, não estamos recebendo todos os benefícios, podendo trabalhar de graça e ter creche de graça, etc. Mas, além disso, o dinheiro pelo qual trabalhamos acaba sendo usado para pagar coisas que nos fazem mal. Isso, para mim, é simplesmente uma abominação absoluta. Voltaremos ao mesmo fato repetidamente. Governos irresponsáveis permitiram tudo isso. Um ponto crucial do vídeo, que talvez você não tenha notado, é que ele menciona: em 1990, muitas pessoas chegaram, porque nos anos 1980 eles mudaram as leis e permitiram que muitos imigrantes viessem de áreas de crise, essa lei. As pessoas de 1980 levaram diretamente ao que vemos hoje. E há ainda pessoas como Tim Walz, que são simplesmente: é uma abominação alguém no cargo tentar concorrer à presidência. Quem permitiu isso sabia, e mesmo agora está tuitando coisas absurdas sobre Minnesota. Sendo companheira, é tipo, pelo menos desative sua conta no Twitter, pelo menos tente se esconder, pelo menos tenha um pouco de vergonha com essa exposição insana acontecendo. Mas são essas pessoas, e nós, como indivíduos que vivemos em democracias, temos o direito, mas mais do que um direito, temos a obrigação de responsabilizar nossos governos por permitirem esse tipo de comportamento. Não são apenas os somalis, isso ocorre em todo lugar, e a Somália é muçulmana. E essas pessoas vieram e construíram todas essas instituições problemáticas, como lojas halal, que por si só não são um problema, mas mesquitas, etc. Mas fizeram isso enquanto tentavam pegar repetidas vezes. No fim, quem entra na sua sociedade deveria contribuir, não só tentar roubar. E definitivamente não pegar esse dinheiro que estão roubando e direcionando para atos terríveis de terrorismo ao redor do mundo. O que vocês acham? Obrigada pela atenção a esse assunto e por estarem conosco em mais um episódio de O Contra-Ataque.